Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você já se perguntou se o Carnaval no Brasil é realmente um feriado nacional de acordo com a lei? Prepare-se para desvendar esse mistério comigo, enquanto mergulhamos no mundo jurídico do Carnaval. Então, não saia daqui, assista a esse vídeo até o final, porque as informações mais importantes estarão distribuídas por todo o vídeo, e se você sair antes do fim, certamente deixará de aprender algo que poderá fazer a diferença na sua vida, afinal conhecimento é poder. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elmar, eu sou advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. E antes de começarmos, aproveite e já se inscreva no canal, já deixe o seu like, para que você receba sempre em primeira mão as melhores informações da internet sobre os seus direitos. Então roda a vinheta. Para entendermos se o Carnaval é um feriado nacional, precisamos examinar a legislação brasileira. A Constituição Federal estabelece quais são os feriados nacionais obrigatórios, então é lá que devemos buscar essa resposta. Por definição, o feriado representa um dia em que a lei determina que o trabalho nas empresas e órgãos públicos seja interrompido, ou seja, um dia em que os trabalhadores podem descansar ou buscar algum lazer. Não confunda feriados com ponto facultativo. Quando falamos em feriados nacionais, a folga abrange as esferas federal, estadual e municipal, onde os trabalhadores têm direito ao repouso, exceto em profissões que operam em regime de escalas de folgas, ou empresas cujas as atividades sejam indispensáveis e essenciais. Por outro lado, o ponto facultativo refere-se a um dia em que os órgãos públicos podem não funcionar, porém essa condição não se estende automaticamente ao setor privado, que tem a opção de manter suas atividades normais. Aqui está a revelação: o Carnaval não é reconhecido como um feriado nacional obrigatório pela Constituição Federal, mas sim um mero ponto facultativo. Isso significa que, pelo menos na maioria dos estados e municípios brasileiros, não existe a obrigatoriedade de se fechar o comércio e nem de se dispensar os empregados durante os dias da festa. Eu disse, na maioria dos estados e municípios brasileiros, porque apesar de não ser feriado nacional, alguns estados e municípios decretaram o Carnaval como um feriado local, suspendendo as atividades não essenciais durante esse período, como é o caso do Rio de Janeiro. Nestes locais onde o Carnaval é feriado, a princípio os trabalhadores teriam o direito de folgarem, entretanto, como existe a exceção, em que os empregados de empresas que atuam em setores essenciais da sociedade, o funcionário que trabalhar no feriado deve ser recompensado posteriormente com uma folga, ou financeiramente, com o pagamento em dobro pelo feriado trabalhado. O empregado pode ser punido se apresentar um atestado médico nos dias de Carnaval. O atestado médico, em regra, deve ser aceito pela empresa. A empresa não pode, a princípio, punir o empregado que apresentou um atestado médico no Carnaval, a menos que conste objetivamente que esse atestado é falso. Nesse caso, a empresa pode aplicar uma sanção disciplinar ao empregado por apresentação de atestado falso. Entretanto, se não for falso, o simples fato de ser apresentado no Carnaval não dá à empresa o direito de punir o empregado. A empresa pode exigir que o empregado trabalhe no Carnaval. Nos municípios que possuem leis reconhecendo o Carnaval como feriado local, o empregado somente poderá ser obrigado a trabalhar, se o empregador for uma empresa que presta serviços ou comercializa produtos essenciais, porém compensando da forma devida. Entretanto, como o Carnaval é considerado ponto facultativo na maioria das cidades brasileiras, nestes locais em que não há lei que o reconheça como feriado, a empresa pode decidir dar ou não folga aos empregados. Nesse caso, se a empresa optar por conceder a folga no Carnaval, poderá sim descontar no banco de horas. Por fim, para responder à pergunta inicial desse vídeo, de acordo com a lei brasileira, o Carnaval não é considerado um feriado nacional obrigatório. No entanto, sua celebração intensa e ampla em todo o país o torna uma parte essencial do calendário cultural brasileiro. E você, o que pensa sobre essa questão legal? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo informativo como este. Até a próxima!